Oi gente, tudo bom? E eu finalmente tive meu primeiro contato com a escrita da Conceição Evaristo. E meu Deus do céu, essa mulher tem um dom maravilhoso e deixa a gente completamente imerso na história e às vezes perdido no que está acontecendo. Em Canção para Ninar Menino Grande, a gente vai conhecer o Fio Jasmin, um homem que foi ali criado para ser do pior tipo de homem na face da Terra, né? E a gente vai acompanhar a história de todas as mulheres que passam pela vida dele e que tem alguma relevância, tá? Porque eu acho que em 100 páginas não daria para colocar todas as mulheres que passaram pela vida do Fio Jasmin. O Fio Jasmin trabalha numa empresa de trem. Então, pra mim, esse livro não se passa nos dias atuais. Nenhuma das histórias contadas aqui, a não ser o desfecho, se passa nos dias atuais, tá? Pra mim, esse livro, ele se passa ali na década de 50, 60, estourando. Então, como eu sou uma pessoa que gosta muito de contextualizar a época com a história, até para não fazer julgamentos precipitados dos personagens, foi uma das coisas que me incomodou. Porque a autora não determina uma data, até porque esse livro é atemporal, as coisas que acontecem aqui continuam acontecendo em pleno século XXI. A gente está em 2025 e a gente sabe que tudo que está contado aqui não é ficção, tudo isso é realidade. E ainda em uma proporção alarmante. Então, basicamente, Fio Jasmin é um canalha. Fio Jasmin é um cafajeste de marca maior. Ele ama da maneira dele a sua esposa, né? E desde pequeno ele foi ensinado pelo seu pai Máximo Jasmin. O nome de todos os personagens já tem um porquê nessa história. Que o homem, ele pode e deve ter quantas mulheres ele quiser, independente dele ser solteiro ou não, né? Mas que ele deve sustentar todos os seus filhos do seu casamento e a sua mulher. Então, no começo da história, ele é um jovem solteiro que literalmente pega todas por onde ele passa, né? A história já começa com ele conhecendo a esposa, a futura esposa, ele namora com a Pérola, mas ainda não são casados. Então, dentro da lógica, ele, em teoria, seria um homem solteiro, né? O pedido de casamento não foi feito, então ele se considera um homem livre. E ele conhece uma mulher em uma dessas cidades que o trem para deixar mantimentos, e acaba ficando com ela e tem o seu primeiro filho. Só que essa mulher, ela não se importa se o Fio nunca mais vai voltar, se o filho dela vai conhecer o pai, nem nada disso. Ela é uma mulher que estava determinada a não sair do lugar onde ela cresceu, a passar a sua vida inteira ali no seio da família e ter um filho. Basicamente, ela é uma das mulheres que representa uma independência, né? Ela não se afeta pelo fato do Fio ir embora e nunca mais voltar. Ela diz abertamente que ela quer um filho com ele, e ele vai lá e faz um filho e vai embora e nunca mais volta para aquela região, o que é algo que eles já sabia e a mulher em questão também já sabia. Então essa é uma das poucas que não foi enganada por ele. E o nome dela, se eu não me engano, eu vou ter que olhar, Neide Paranhos, é a primeira mulher. Ela vai lá, tem seu filho e segue a vida dela. A próxima da história, ele vai ter várias, gente, de verdade. A próxima mulher é a história mais triste desse livro, que é a Angelina. E ela tinha um sonho de se casar, né? Ela sonhava que iria se casar, iria ter uma família, e ia ser tudo diferente do que foi com a mãe dela. Ela tem uma história de vida muito trágica, né? A mãe dela sofreu de depressão pós-parto e não se recuperou.
acabou tirando a própria vida. E quando o Phil chega, ele não é enganado, né? Ele não é usado nem nada disso. Ele sabe da história, os companheiros de trabalho dele contam essa história. A cidade inteira sabe da história da Angelina, a cidade inteira tira sarro dela, inclusive, por ela ter esse sonho maluco. E ele, ao invés de ser uma pessoa honesta e mostrar pra ela que ele não vai realizar o sonho dela, que ele tá ali de passagem, se ela quiser ótimo, se ela não quiser, a vida que segue, ele engana, ele diz pra ela o que ela quer ouvir pra que ele leve ela pra cama. E quando ela percebe que ela foi enganada, que ela foi usada, ela simplesmente não resiste e tem um dos finais mais trágicos dessa história, né? Cada mulher tem a sua história ali junto com o Phil, mas a Angelina é a que mais dói, porque ela sofre muito com esse machismo, com essa sensação de que ela não é nada, ela era apenas um objeto para ser usado e jogado fora, e é extremamente doloroso. As próximas mulheres nem tanto, e tem uma que ela tem uma particularidade muito grande, que é a Aurora. Ela não tá nem aí, ela realmente não tá nem aí pra que todo mundo pensa dela. Todo dia ela proporciona um espetáculo na cidade onde ela mora, que ela vai simplesmente pro lago ali, pro rio e nada pelada. Todos os homens que tentaram se aproximar dela e se aproveitar dessa vulnerabilidade, porque afinal de contas ela tá ali pelada, tiveram um desfecho meio trágico. Pontos para a Aurora, menos o Phil. O Phil se aproximou da Aurora, o Phil foi permitido encostar nela e fazer o que ele quisesse. Ela escolheu ele, né? Ao contrário do que ele imagina, não foi ele que escolheu ela. Ela permitiu, ela gostou, ela quis mais, e eles se identificaram como iguais. Aqui a autora meio que coloca como justificativa para o comportamento tanto do Phil como da Aurora ser fora do que deveria ser a moleira aberta. E a gente sabe que moleira aberta causa sim alguns problemas, causa sim alguns transtornos, mas não é isso que todo mundo acredita, né? É muito raro uma moleira não fechar, mas a do Phil é aberta e da Aurora também, o que meio que justifica a maneira como eles são e a maneira como eles agem, né? A Aurora foi a primeira que meio que encantou ele, e ele até perde ali o rumo, né? Ele chega atrasado, quase perde o emprego, ele já é casado com a Pérola, ele já tem filhos com a Pérola, né? E ele continua levando essa vida de cafajeste ali ao máximo, ao extremo. A Pérola é uma mulher à parte, é uma mulher que foi criada, educada e segue a ferro e fogo os princípios que todo mundo acreditava ser o que a mulher precisa fazer. Então, o que a Pérola mais gostava era estar com o Phil e parir os seus filhos. Ela tem cerca de 10 filhos com ele, inclusive chega uma hora que ela nem sabe mais quantos filhos eles tiveram. E ela não se importa, ela sabe das traições, ela sabe que o Phil não vale nada, ela sabe de tudo isso, mas ela também sabe que ele faz com ela o que ela mais gosta, que é ter filhos e parir. Basicamente, ela é o retrato de uma mulher que foi criada para acreditar que sua única função na Terra é parir os filhos do seu marido, custe o que custar, doe a quem doer, e seu marido não lhe deve nenhum tipo de satisfação, desde que ele continue sustentando e mantendo a família como deveria, né? A gente tem uma outra mulher que é um caso muito particular também. Ela é uma mulher extremamente forte, ela era casada, né? Conheceu o rapaz pequenininho ali, eles se apaixonaram, prometeram que iam casar, que iam estudar, né, e tudo mais. E quando ela casou, seu marido foi para a faculdade de medicina
e se formou com honras e tudo mais, ficou super famoso, virou um médico renomado. E quando chegou a vez dela de estudar, ele falou: não, mulher minha não estuda, não trabalha fora, eu banco tudo aqui, você não precisa se preocupar com nada, a sua função é cuidar da casa e dos filhos. Ela aguentou isso por um tempo e depois ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. E foi viver a sua vida, principalmente depois que ela descobriu que ela estava ali se matando, cuidando da casa, cuidando dos filhos e papapá, tendo o seu sonho negado todas as vezes, e o marido dela estava traindo ela. Aí ela pega as coisas dela, os 2 filhos, vai embora. Ela entra com um acordo, né, porque um escândalo acabaria com a reputação do médico, então ela tinha isso a seu favor, ele paga a pensão, e ela consegue realizar o sonho dela de fazer a faculdade e vira uma mulher extremamente rica, extremamente importante. E ela quer amorenar a sua prole. Ela é ruiva, então seus filhos são muito brancos, né? E o marido, ex-marido, era branco também, então ela vê em Phil Jasmin, um homem que deve ser, gente, um deus grego. Esse homem deve ser, ele deve ter a pica de diamante, sei lá o que acontece, porque ele olha pra mulher e a mulher tá ali. No caso da Dalva, ela teve vários homens na vida dela, ela teve que ser garota de programa pra sobreviver e conseguir batalhar pelo seu sonho, fazer sua faculdade, sustentar seus filhos. Mas no fim ela resolve que ela vai se deitar com ele e vai fazer ali os filhos, e dane-se se ele nunca mais aparecer, né? E ela consegue fazer seus filhos marrom bombom, né? Devem ter ficado crianças lindas, inclusive. E segue a vida dela. Phil Jasmin vai embora. E basicamente a história é sempre assim. O Phil chega na cidade, fica com a mulher, vai embora. E como ali, pra ele voltar, às vezes demorava de 4 a 6 meses. Tinha cidade que ele nunca mais ia voltar. Então ele ia deixando seus rastros, mas ele nunca deixava ali a esperança de que ele iria voltar, iria ficar com aquela pessoa e tudo mais. Teve uma mulher que ela queria se vingar. Ela queria se vingar porque ela se apaixonou por ele e achou que ele também tinha se apaixonado por ela. Era uma mulher de posses. A família dela era dona de minas de rubi e esmeralda, então ela tinha muito dinheiro. A mãe dela foi quase escorraçada pelo pai quando engravidou do namoradinho na adolescência. O pai era levemente bruto e acaba dando um fim na vida do namoradinho, porque onde já se viu como que alguém vai engravidar a minha filha sem a minha permissão. Mas a mãe dá um jeito ali, e o velho passa o resto dos dias dele com medo de comer, e a comida tá envenenada. Então assim, é uma família completamente louca. Ela cresceu sem saber quem era o pai dela, ela sabe a dor que é isso, e ela tem ali 2 filhos com o Phil, e o Phil sabe desses filhos, da existência desses filhos. E quando ela descobre que o Phil tinha família, a primeira coisa que ela pensa é em se vingar, né? Mas quando ela vê, ela tá pronta pra cometer essa loucura e talvez nunca mais voltar, ela olha para suas filhas e ela lembra da importância das meninas, e a única coisa que ela quer é que as filhas dela não cresçam como ela sem saber quem é o pai. E ela acaba desistindo da vingança, e Phil Jasmin continua vivo, continua ali. A história vai seguindo, a gente tem mais algumas mulheres, e até um momento em que ele conhece a única mulher que ele nunca conseguiria conquistar. A gente tá falando de Eleonora, que ela é Eleonora distinta, inclusive, que é uma mulher que, pelo próprio nome, ela é diferente de todas. E eles se conhecem na mesa de um bar, ela muito triste. Ele aproveita a tristeza dela pra jogar seu charme, pra tentar dormir
com ela. Sim, ele dorme com ela, mas no sentido literal, porque Eleonora é lésbica, é homossexual, e ela vai ser a primeira pessoa da vida do Jasmin que vai contar pra ele os absurdos que ele está fazendo, né? Como assim? Ele tá usando essas mulheres a vida inteira, ele tá fazendo filho e ele não tá se importando com as consequências dos seus atos. Ele sabe que uma das mulheres que ele ficou acabou tirando a própria vida, ele tem conhecimento disso, mas ele não se importa, né? E tudo vai muito do caráter dele, da personalidade dele, mas também do ambiente, do meio ali onde ele está inserido. Porque pode parecer que não, mas o meio faz muita diferença. O pai do Phil Jasmin teve ele como uma menina de 15 anos que ele pegou à força. E ele tinha 65 mais ou menos, e ele era o herói do Phil. Então tudo que o pai falava, ele bebia aquilo como se fosse a coisa mais importante e a única verdade do mundo. E é a Eleonora que conta pra ele que na verdade ele tá sendo um babaca e que a vida não pode continuar dessa maneira. E aí ele começa a perceber o quanto ele nunca teve nada. Por mais que ele tivesse a pérola, ele se dissesse que era apaixonado e amava aquela mulher, ele nunca respeitou ninguém. E ele percebe que em alguns momentos ninguém também respeitou ele, né? É uma história levemente ambígua. A gente tem um asco terrível do Phil Jasmin, não tem como você ler esse livro e não detestar esse personagem com todas as suas forças, né? Afinal de contas, a gente conhece alguém ou já passou por situações do tipo. Então, pra gente, pra mulher, é natural detestar o Phil Jasmin. Alguns homens vão ler e vão se identificar, o que é péssimo. Melhorem, entendam que não é assim que as coisas funcionam, não mais, né? E ele vai aos poucos ali entendendo que a vida não é só isso e que ele deveria ter vivido de outra maneira. A gente vai ver ele entendendo o que são os sentimentos e o que ele perdeu por ter vivido como o pai dele achou que ele deveria viver. É um final digno, não é um final que a gente gosta, porque pra mim ele deveria sumir da face da terra, mas ele tem ali não a sua redenção, porque ele não é possível ele se redimir depois de tudo que ele fez, mas ele tem a sua quebra de ciclo, sabe? Quebra de paradigma. Ele começa a enxergar as coisas com outros olhos e de outra maneira. Então dá uma certa esperança de que ele vai conseguir passar isso para as gerações futuras que vêm dele, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para tudo mais. E aí, quando a gente tá terminando, a gente tem uma grande surpresa. A gente descobre quem tá contando essa história, que é a Tina, uma das mulheres que passou pela vida do Phil e que ficou com ele pelo tempo que ela quis. Ela foi uma das poucas que determinou quando começava e quando terminava essa relação. Ele não teve a escolha de colocar um ponto final. Ele foi ali durante 35 anos, eles tiveram esse relacionamento. Dá pra se chamar como um relacionamento, porque ela e ele ficaram juntos pelo mesmo tempo ou mais tempo do que ele e a esposa, a Pérola. E é ela que conta essa história, e ela diz pra gente que essas histórias todas chegaram ao ouvido dela. Ela não tem certeza de que tudo isso é verdade, ela não sabe se realmente Phil Jasmin teve todos esses filhos, nunca apareceram, nunca foram atrás, nunca tentaram encontrar ele. Então é tudo histórias que chegaram até ela e ela conta pra gente, né? E ela é uma da prova viva ali que ela sabia e ela queria. Então fica aquele negócio, sim, existiram mulheres que foram usadas por ele, mas também existiram mulheres que usaram ele, né?
Nem todas foram tão ingênuas, nem todas foram tão submissas como ele achou que elas eram. Então, ao invés dele conquistar algumas, ele foi conquistado. Ele serviu para um único propósito, né? Para o mesmo propósito que ele usava as mulheres, ele foi usado, e ele percebe isso, e de certa forma é levemente comovente ver ele percebendo como ele desperdiçou anos e anos da vida dele, certo? Então é isso, a gente vê no próximo e tchau!